Você está pensando em estudar na Alemanha, mas se preocupa com as despesas e quer saber se é possível trabalhar enquanto estuda? Se você respondeu sim a essa pergunta, então fique comigo porque esse vídeo é para você. Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos uma vez mais ao meu canal. Hoje eu vou explicar para você tudo o que você precisa saber sobre trabalhar e estudar na Alemanha. Eu vou abordar as regras para estudantes da União Europeia e fora da União Europeia e vou dar alguns conselhos também sobre como encontrar trabalho e quais são os melhores trabalhos para estudantes de medicina. Vamos começar com as regras para estudantes da União Europeia. Então, se você é cidadão da União Europeia, se tem um passaporte europeu, as regras para você são as mesmas para os alemães. Então, você tem um pouquinho mais de vantagem, você pode trabalhar até 20 horas semanais durante o período letivo. Durante todo o semestre, enquanto você tem aula, você pode trabalhar até 20 horas na semana. E no período não letivo, ou seja, nas férias, você pode trabalhar a tempo completo. É importante tomar cuidado com o número de horas trabalhadas, porque se você passar dessas 20 horas por semana, automaticamente você já não é considerado então estudante e teria que pagar então mais a questão do seguro de saúde, por exemplo, você então já não estaria dentro do estudante e sim como trabalhador. Então teria que pagar algumas tarifas a mais que normalmente não se aplicam para os estudantes. O que muitos estudantes aqui fazem é aproveitar, por exemplo, as férias para trabalhar. Alguns trabalham essas 20 horas durante a semana, mas em muitos casos não é possível, porque você passa muito tempo na universidade e às vezes não tem como trabalhar e estudar pelo menos as 20 horas na semana. Então, o que muita gente faz é aproveitar as férias e trabalham durante todas as férias, juntam dinheiro e o dinheiro que eles juntam durante as férias, eles usam depois durante o semestre e assim não fica tão pesado e eles podem trabalhar durante o semestre menos e tem o dinheiro e não tem depois problema para financiar, por exemplo, os estudos. Para os estudantes que vêm fora da União Europeia, as regras são um pouquinho mais restritivas, mas, mesmo assim, ainda é possível trabalhar. Para os estudantes internacionais sem passaporte europeu, é possível trabalhar até 140 dias completos ao ano ou 280 meio-dias ao ano. Um meio-dia seria o máximo 4 horas, um dia completo seriam 8 horas. Para isso, eles não precisam de um visto extra. Isso já está dentro do visto de estudante, é possível trabalhar esses 140 dias completos ou 280. Se você quiser trabalhar mais do que isso, você precisa de uma autorização especial da Agência Federal de Emprego, que é a Bundesagentur für Arbeit. Nesse caso, você teria que entrar em contato com eles e pedir essa autorização e eles olham em função de cada caso, onde você mora e as suas condições, se você pode trabalhar mais ou não. Existe um tipo de trabalho conhecido como RIV, onde essa regra dos 140 dias não se aplica. Nesse caso, você pode trabalhar mais, mas é somente nesse tipo de trabalho, e eu vou falar um pouquinho sobre ele mais pra frente no vídeo. Uma coisa a ter em consideração quando você trabalha na Alemanha é a questão dos impostos, ou seja, se você trabalha aqui, você vai ter que pagar imposto. Se o trabalho que você faz aqui é mini job, ou seja, se você em um mês ganha até 520 euros no ano de 2024, você não precisa de pagar imposto. Se você ganhar mais de 520 euros ao mês, você vai precisar de um Steuernummer, que seria um número de identificação fiscal, e neste caso você vai ter que pagar imposto. No final do ano fiscal, você pode fazer uma declaração de renda. Normalmente, os estudantes que tiveram que pagar impostos durante o ano, depois de fazer a declaração de renda, se você não superar um limite, normalmente você vai receber esse dinheiro de volta. Vamos falar agora um pouquinho sobre os tipos de trabalho que os estudantes podem ter. Como eu comentei, existe um trabalho que se chama RIV, que seria Wissenschaftliche Hilfskraft, que seria como você trabalha para a universidade. Então, por exemplo, onde você estuda, você seria um trabalhador para essa universidade e normalmente os estudantes fazem trabalhos tipo ajuda na biblioteca
ou ajuda o professor a procurar algo para a aula, por exemplo. Pode ser que, não sei, se por exemplo o professor faz aulas online, você ajude nesse processo de preparar os vídeos e colocar os vídeos na plataforma. Pode ser também, por exemplo, na minha faculdade a gente tem um pequeno hospital para estudantes dentro do hospital, e é onde a gente pratica, faz diferentes provas, e lá normalmente precisam de estudantes que estão lá para explicar alguma coisa, ou para, por exemplo, estar ali e ser o paciente, para você poder praticar nesses estudantes. Há também a opção de trabalhar como RIV sendo tutor. Por exemplo, se você no início da pré-clínica for bom em alguma matéria, anatomia, fisiologia, em alguns casos eles pagam estudantes também para ser tutores. Então, você recebe dinheiro para estar ensinando a outros estudantes a matéria onde você foi bem, onde você tem uma boa nota. Então, por exemplo, na minha faculdade, a partir do segundo ano, eles começaram a mandar e-mails para as pessoas que tinham boas notas, perguntando se eles queriam trabalhar como tutores, e varia em função do que você faz, o valor que você recebe, e aquelas pessoas que precisavam de dinheiro trabalharam ensinando aos outros estudantes. Como eu comentei, nesse tipo de trabalho não existe a regra dos 140 dias, então você pode trabalhar além disso, sempre e quando esse trabalho não te prejudique nos estudos. A única coisa a ter em consideração é que se você vai trabalhar mais de 140 dias, você precisa avisar o seu órgão de imigração, que é o Auslandbehörde. Mas fora isso, não tem nenhum problema. Segunda opção é o que eu já comentei, são os mini-jobs, que é quando você recebe até 520 euros ao mês. O valor da hora varia em função de onde você for trabalhar. Há várias opções de mini-jobs. Por exemplo, as pessoas que já terminaram a parte pré-clínica, que estão na clínica, há a opção, por exemplo, de trabalhar em consultórios. Há muitos consultórios que procuram estudantes, e os estudantes trabalham lá ajudando na parte na secretária, ou, por exemplo, tirando sangue, vacinando, esse tipo de coisas que às vezes eles precisam no consultório de ajuda, e assim você também pode praticar o que você aprendeu na faculdade e ganha dinheiro. Outra opção também de mini job seriam, por exemplo, nos hospitais, onde eles precisam de ajuda normalmente para tirar sangue. Então, os estudantes de medicina normalmente trabalham nesse tipo de mini jobs. Você vai algumas horas de manhã, tira sangue e depois pode ir para a faculdade, por exemplo. Também há a opção, por exemplo, para aquelas pessoas que têm interesse em cirurgia, você pode, como estudante, também trabalhar num hospital, ajudando no centro quirúrgico a segurar o instrumentário, por exemplo. Isso também é bem popular entre os estudantes de medicina. Há também a opção de trabalhar ajudando as enfermeiras. Muitos estudantes fazem isso e às vezes funciona até mesmo na parte pré-clínica, você não precisa estar na clínica. Pode ser então no início dos estudos. Há muitos hospitais que procuram estudantes para ajudar as enfermeiras, e normalmente esses estudantes precisam trabalhar, por exemplo, na parte da noite. Então você trabalha às vezes ou em turnos noturnos de sexta-feira, por exemplo, ou no final de semana, com a vantagem de que se você faz um turno noturno ou trabalha no final de semana, às vezes você recebe um pouco mais por trabalhar em horário que não é o horário normal. Outra opção seria também trabalhar em trabalhos normais, como restaurantes, cafés, lojas, ajudando. Claro, você não tem a vantagem de estar na sua área, de praticar algo dentro da medicina, por exemplo, mas a vantagem nesses casos também é porque tem horários flexíveis, então você pode mais ou menos organizar e assim não ter um problema nas aulas ou nas práticas, por exemplo. Se você tem alguma formação, por exemplo, como enfermeira e já tem a convalidação do seu título na Alemanha, também seria uma opção trabalhar como enfermeira no hospital. Claro, nesse caso você já não seria estudante, você trabalharia como trabalhador, teria que
olhar então a questão do seguro, mas isso também seria uma opção. Muitas pessoas aqui que têm essa formação trabalham normalmente 25%, fazem alguns plantões durante o mês, poucos. Isso normalmente é suficiente, então, para que a pessoa possa continuar estudando. Bom, nosso último ponto é onde encontrar trabalho. Normalmente, as próprias universidades têm um portal para estudantes, onde tem trabalhos para os estudantes, e às vezes você encontra até trabalhos, por exemplo, na sua área. Então, isso é bem interessante, porque já que você já está estudando, por exemplo, no meu caso, medicina, eu sempre tentei procurar, então, trabalhos que tivessem a ver com a medicina, porque assim, pelo menos, você está aprendendo também e ganha um pouco de dinheiro. Outra opção é procurar diretamente pelo site da agência de trabalho, que eu vou deixar até o link aqui, caso vocês tenham interesse, para dar uma olhadinha onde vocês querem morar, se tem muito oferta ou não. E lá você pode colocar se você é, por exemplo, trabalhador ou estudante, em que parte você está procurando, em que área você está procurando trabalho, e você também poderia dar uma olhada lá. Temos também o Studentenwerk, que é normalmente uma organização para estudantes, até onde você pode encontrar também moradias. Lá também tem para trabalhos. Lá normalmente você encontra também os trabalhos de RIV. Então pode ser uma opção se você está pensando em trabalhar na própria universidade pela questão dos 140 dias. Pode ser também uma boa opção para você. Então é isso, pessoal. Trabalhar e estudar na Alemanha é possível, sim. Claro, requer organização, procurar, mas é possível. Muitos estudantes fazem isso. Eu, por exemplo, fiz isso, tive 2 trabalhos diferentes durante a minha formação. E sinceramente, eu acho que vale a pena trabalhar. Claro, é muito cansativo às vezes, mas vale muito a pena porque eu aprendi muito com esses trabalhos, até mesmo questão do idioma. E me ajudou muito, muito, além de, não só financeiramente, mas também de conhecer outras pessoas e conhecer melhor, por exemplo, o sistema de saúde da Alemanha. Espero que essas informações possam te ajudar a encontrar um trabalho caso você esteja pensando em estudar e trabalhar aqui. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Também escreva se você já está na Alemanha, já estuda e trabalha aqui. Como foi o processo de encontrar um trabalho, onde você está trabalhando, se você gosta, se não gosta. Assim também a gente pode ajudar uns aos outros. E se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscreva também no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau!